Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender algumas coisas relacionadas à formatação de texto. A gente vai utilizar parágrafos, títulos, enfim, vamos pôr as palavras em itálico, em negrito, sobrescrito, subscrito, esses detalhezinhos. Vamos começar primeiro na questão do WebStorm, só lembrando que eu disse lá atrás que eu iria utilizar o WebStorm, mas eu não vou. Eu vou continuar com o VS Code, porque eu acho que a maioria vai utilizar o VS Code. Então eu só vou demonstrar aqui como que a gente faz um commit e como que a gente faz um push no WebStorm, certo? Bom, abra o WebStorm. Vamos abrir aqui. No meu caso, ele já está aparecendo o projeto HTML e CSS, ok? Como é a primeira vez, possivelmente, que você esteja abrindo no WebStorm, você vai em Get from VCS, clica aqui. O que acontece? Eu já estou logado, certo? No GitHub. Aqui você vai colar o link do seu repositório, certo? Eu tenho aqui salvo. E aqui você vai adicionar o destino, ou seja, o diretório local onde você vai armazenar isso. Caso você não tenha o Git instalado no seu computador, ele vai aparecer um link bem aqui no cantinho direito, dizendo para tu instalar o Git, certo? É só você clicar ali e ele faz tudo automaticamente, bem default. Aí você clica em clone. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele clonado. Eu vou abrir. Ok, projeto aberto. Eu vou aqui do ladinho, na lateral, tem uma aba. Certo, aquele nosso projeto da aula anterior tá aqui bonitinho. O que que eu vou fazer? Eu vou só fazer uma alteraçãozinha mínima só para demonstrar o commit e o push, ok? Para quem está utilizando o VS Code, não precisa mexer aqui, ok? Eu vou colocar mais um parágrafo. P commit e push no WebStorm. Só para dizer que a gente fez alguma coisa aqui, ok? Existem duas formas de fazer isso. A primeira, você pode vir aqui em cima no canto superior direito, tá vendo? Essa marcaçãozinha aqui verde para comitar. Tu clica ali, olha, ele já identificou que a gente fez uma alteração, certo? Aqui você coloca uma mensagem explicando o que que tu fez. Teste de commit no WebStorm. Ok, a gente pode comitar nesse botão aqui embaixo e também comitar e fazer o push, ou seja, commit e push. Eu vou colocar aqui só para comitar, só o commit por enquanto, e depois a gente vai fazer o push. Aqui é possível fazer os dois, ok? Deixa eu só fechar aqui. Agora eu vou aqui no outro ícone, aqui na parte superior direita, em push. Cliquei ali, ó, ele detectou o nosso commit, teste de commit no WebStorm, e agora a gente vai realizar o push do index.html. E eu clico em push, e ele vai enviar isso lá para o nosso repositório do GitHub. Tá demorando um pouquinho, né? Foi. Aqui você tem os atalhos aí, tá bom? Você pode utilizar o Ctrl K para commit e o Ctrl Shift K, Ctrl Shift K para o push. Então é bem mais ágil você utilizar isso. Ou você pode vir aqui no terminal e fazer tudo manualmente. Ok, agora vamos voltar para o VS Code. Deixa eu fechar aqui. O VS Code ainda vou abrir. VS Code. Ok. Onde a gente parou, ele já vai identificar o arquivo, certo? Olha, ele está pedindo para mim atualizar. Ah, não, é a última atualização. É instalar e reiniciar. Eu não vou fazer isso agora. Ok, aqui a gente tem o nosso arquivo que a gente estava utilizando. Bom, aqui a gente tem os dois parágrafos que nós criamos na aula passada, ok? E agora a gente vai criar 6 títulos. Por quê? No HTML existem 6 níveis de título, que vai da tag H1 até a tag H6. No H1 ele é maior e no H6 é menor, ou seja, ele vai do maior para o menor. E vai diminuindo esse título, ok? Vamos codar agora aqui. Vou colocar um título aqui, H1. Olha que o VS Code já preencheu para mim. Título 1. Opa. Vamos colocar outro título, H2. Ele já preencheu também a tag de fechamento, certo? Com barra H2. Título 2.
Vamos para o H3, título 3, H4, deixa eu copiar isso aqui, título 4, H5, título 5 e H6, que é o título 6. Ou seja, aqui sempre vai ser o maior e aqui ele vai diminuindo. Geralmente a gente utiliza isso aqui como título, o H1, e o H2 a gente utiliza como subtítulo. E os demais a gente pode utilizar de outras formas também, como outros subtítulos. Ou você pode utilizar o H3 como título e o H4 como subtítulo, enfim. Vamos testar? Dá um Ctrl S para salvar. Uai, falhou. Ah, ele falhou aqui. É interessante que isso apareceu para a gente já entender alguns erros que podem surgir. Ele está aparecendo esse erro aqui porque anteriormente eu utilizei o WebStorm e ainda fiz um commit e um push. Só que eu não atualizei ele aqui, certo? Então no nosso VS Code ele consta a versão anterior ainda, certo? Então o que eu vou fazer? Ele pede aqui para mim comparar ou sobrescrever. Eu vou escrever por cima. Tá salvo. Vamos pro nosso diretório, certo? Eu vou entrar no meu, né? Vocês entram no de vocês. Tem um vídeo explicando isso. CD. Ok. Ok, tô no diretório. A gente vai fazer um commit e um push. Vamos checar o status. Ops. Git status. Ó, a gente tem o arquivo modificado. Isso aqui desconsidere, porque isso aqui é do do WebStorm, certo? Ok, o arquivo modificado, a gente vai fazer o commit dele. Git add index, ou você pode utilizar o ponto. Ok. Git commit -m para você inserir uma mensagem do que tu fez. Títulos inseridos. Ok. Vamos agora dar um push. Git push origin main. Ah, escrevi errado. De novo, né? Git push origin main. Acontece. Vamos ver no nosso GitHub. Index. Olha só, tá aqui, certinho, ok? Beleza. Vamos abrir nosso documento agora. Deixa eu achar a pasta aqui. Deixa eu arrastar para cá. Aqui a gente tem o nosso index. Tá aberto, olha. Título 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso Hello World. E o meu nome é Tony. Os dois parágrafos que nós fizemos. Olha só a diferença dos títulos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai diminuindo. Vamos voltar no VS Code. Tá, agora a gente vai para os parágrafos, certo? A gente tem dois parágrafos que a gente fez na última aula. Só que é o seguinte, o que ocorre? Os parágrafos, eles sempre irão iniciar em uma nova linha. Isso não significa que eu preciso, em cada parágrafo, eu preciso lá inserir novo parágrafo, certo? Não é necessário, ok? O que ocorre? Você pode misturar as coisas. Por exemplo, a gente tem aqui esse parágrafo Hello World. Você pode escrever N coisas. Eu vou dar um Enter, por exemplo. Geralmente a gente separa dessa forma também e coloca ele aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui, ele vai me gerar o mesmo resultado que eu tenho ali antes, certo? Vou salvar isso aqui, só para a gente ver como que funciona. Ctrl S, tá salvo, certo? Ou tu vem aqui em File e Save. Vou voltar aqui no navegador, como a gente já está com ele aberto, vou só atualizar. Olha só, não mudou. Continua no mesmo lugar, certo? F5, tá a mesma coisa. Tá vendo que aqui tá diferente. Por quê? No código você não leva em consideração esse espaçamento. A gente chama isso aqui de indentação. A gente tem uma indentação. Geralmente se aperta o Tab, certo?
Que o tab ele dá uma indentação aí de geralmente 4 espaços, certo? Então a própria linguagem, ela já é preparada para identificar essa situação, entendeu? Então aqui você tem a tag de abertura e a tag de fechamento e no meio tu tem o seu conteúdo, certo? Então eu posso, por exemplo, inserir mais coisas aqui. Testando um parágrafo, só para a gente brincar. Agora eu vou colocar aqui outro elemento também de parágrafo, dentro de um parágrafo. Este é outro parágrafo. Ok, vamos ver como está. Vou apertar o Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui para o nosso site e apertar F5. Olha só que interessante. A gente está dentro da tag parágrafo, certo? Deixa eu abrir aqui. Olha só, Hello World, testando um parágrafo. Aí dentro desse parágrafo, a gente jogou um outro parágrafo. Este é outro parágrafo. Ele foi para a linha de baixo. Só que tem um detalhe. Nesse caso, o elemento, a tag P, ela está funcionando como um container. Ou seja, essa tag de abertura e essa tag de fechamento, ela é um container para todo esse conteúdo, certo? Então você tem um novo parágrafo aqui dentro. Só que esse parágrafo, ele só vai terminar aqui embaixo, certo? Esse aqui, ele termina aqui mesmo. É como se fosse uma caixinha, certo? Uma caixinha dentro da outra, ok? Vamos agora modificar um pouquinho esse texto. Vamos utilizar as formatações como a gente tem no Word, no Excel, lá o negrito, itálico, sobrescrito e subscrito. Bora, vamos tornar o nome do Tony, vamos colocar o nome do Tony com negrito. Ó, ele escreveu aqui já automático para mim, eu só vou pro lado e barra B. Olha só, a gente tem um parágrafo e dentro desse parágrafo nós temos o conteúdo e a gente tem o nome Tony especificado em negrito. A tag B, ela é utilizada para deixar os caracteres em negrito, ok? Tu pode utilizar em palavras, em frases, enfim, uma série de coisas. Vamos atualizar aqui só para a gente ver. Ctrl S para salvar. Lembrando que a gente está salvando por enquanto local, certo? Eu não fiz ainda outros commits, nem pushes. Vamos ver no site. Vou atualizar. Olha só, meu nome é Tony e já está negrito, ok? Vamos mudar esse título 1. Vamos colocar como Hello World. E vamos colocar ele como itálico, porque tá em inglês, certo? Hello World. Deixa eu apagar aqui. Barra aí. Ok. Vamos atualizar, salvar primeiro. E vamos atualizar aqui. Olha só, o nosso título ele ficou em itálico. Legal, né? Isso aqui é muito simples, é só a formatação básica dos textos, certo? Vou colocar um parágrafo novo aqui, certo? E vou colocar itálico. E vou escrever x ao quadrado, pode ser? X ao quadrado. Vamos colocar aqui a tag sup e coloco o número 2, x ao quadrado. Agora a gente salva. Vamos voltar aqui na página, atualiza. Olha só, x ao quadrado. Certinho. Mesmo que eu tenha digitado normal como um caractere no teclado, sabe? Ele vai funcionar. Ok? Vamos agora escrever... Vamos escrever isso aqui no formato de pergunta. Quanto vale x alguma coisa? Aí aqui por fora eu coloco... Ah não, ele tá itálico ainda, eu vou tirar isso. Ó, repara bem. Que aqui você tem o itálico, a tag de abertura itálico, certo? E a tag de fechamento, ele vai até aqui. Então, tudo que tiver aqui, ele vai transformar em itálico. Aí, no caso do sup, que é sobrescrito, tudo que estiver aqui no meio, né, entre essas tags, ele vai transformar em sobrescrito. Vamos ver como que ficou agora. Ctrl S. Atualiza aqui. Quanto vale x ao quadrado? Olha só, ele pegou o x ao quadrado como itálico e os demais não. E até mesmo eu separei o ponto de interrogação aqui no final, olha.
Bom, agora a gente vai para o subscrito. Ele escreve, por exemplo, uma fórmula química, identificação química. Vamos criar um novo parágrafo aqui e vamos escrever quanto o Brasil gera de CO2 sub, coloco 2. Nesse caso, eu não vou colocar ele como itálico, porque é uma fórmula molecular, certo? Não faz sentido. Geralmente a gente coloca algumas coisas, funções, enfim, na matemática em itálico. Vamos salvar. Agora a gente vai testar aqui, atualizar. Olha só, quanto o Brasil gera de CO2? Tá aqui embaixo, certinho como a gente queria. Deixa eu utilizar esse mesmo título para os demais aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Ops. Vamos colar aqui. Aqui. Aqui e aqui. Ok, vou salvar. Voltar aqui na página. Hello World. Deixa eu só melhorar um pouquinho o aspecto desse. Ok, tá mais ou menos porque a gente só tá aprendendo aqui os elementos e tal. Mais pra frente a gente vai fazer alguma coisa mais elaborada, certo? Existe uma outra questão que você pode fazer que é bem interessante. Isso aqui, a gente criou um parágrafo dentro de um outro parágrafo, certo? Para ele poder ir para outra linha, ok? Existe um elemento que ele é próprio para a gente fazer isso, para fazer uma quebra de linha, certo? Que ele é um elemento vazio. Esse elemento vazio, ele é o BR. Eu vou alterar aqui o nosso parágrafo que está dentro desse parágrafo. Vou colocar no lugar um elemento vazio. Deixa eu apagar aqui a tag de abertura e a tag de fechamento. Repara bem que aqui a gente tem ainda um parágrafo, certo? Eu vou colocar aqui, bem na frente dele, bem antes na verdade, BR barra e fecha. Essa tag aqui é uma tag vazia, é um elemento vazio, certo? O que ocorre? Aqui em cima a gente viu que isso aqui, o meta, também é um elemento vazio. Só que aqui você tem um espacinho e uma barra, certo? O que ocorre? Muitos programadores usam dessa forma, sem a barra invertida, e outros utilizam a barra invertida. Eu, particularmente, gosto de inserir a barra invertida, certo? Aqui eu não inseri porque ele veio manual, então eu nem mexi nisso aqui. Mas vai funcionar das duas formas, seja assim ou assim, certo? Eu vou manter aqui, vamos atualizar. Ou seja, todo esse elemento aqui, todo esse conteúdo, na verdade, ele vai para a próxima linha. Vou salvar, Ctrl S, vou voltar na página, F5. Olha só, Hello World, testando um parágrafo, e este é outro parágrafo. Bom, né? Melhor do que ficar utilizando um monte de P toda hora, fazendo novos parágrafos. Não há tanta necessidade, certo? Existe também um outro elemento, uma tag, que você pode criar uma quebra de linha, só que com uma linha horizontal, que se chama HR. Eu vou inserir esse HR aqui na divisão entre esse parágrafo e os demais parágrafos, certo? HR barra e fecha. Ele também é um elemento vazio e funciona quase da mesma forma que o BR. A diferença é que ele vai criar uma linha bem aqui no meio. Ele vai quebrar uma linha, só que vai utilizar uma barra horizontal, certo? Vamos salvar, Ctrl S. Voltando aqui, atualiza a página. Olha só. Vamos olhar o código também. É muito interessante você visualizar o código e visualizar o seu resultado, certo? E também manipular. Vocês podem manipular isso aqui à vontade, certo? Ok, veja só, a gente tem o parágrafo, nosso primeiro parágrafo. E a gente tem uma quebra de linha nesse parágrafo, que ele gera aqui de certo modo, não é um parágrafo, mas ele pula uma linha. E aqui você tem um elemento HR, que é uma quebra de linha também, uma quebra de linha horizontal, que ele vai desenhar uma linha horizontal para você. E embaixo nós temos nossos outros parágrafos.
Bom, né? E é isso, por enquanto, acho que é o suficiente para brincar. Vocês podem escrever, modificar, enfim, fazer uma série de coisas Quem quer escrever uma redação, pode escrever uma redação também. e ir brincando com esses elementos textuais, certo? Elementos de formatação, na verdade. Ah, eu tava esquecendo. Falta a gente realizar o nosso commit e o nosso push para a gente atualizar o nosso GitHub, ok? Vamos lá. Vamos dar um git status. O index está aqui modificado. Git add index. Ok. Git commit traço m aspas. Formatação dos textos. Não, formatação de textos. Ok, vamos enviar. Vamos comitar, na verdade. Agora a gente vai enviar ele para o nosso GitHub, que é git push origin main. Enter. Espera um pouquinho. Foi. Vamos para o nosso repositório. Nosso repositório já estava aberto, então só vou atualizar aqui. Olha só, ele enviou. Todo o nosso conteúdo está aqui em HTML. Nosso parágrafo, nossa quebra de linha, nossa outra quebra de linha e os demais parágrafos com textos em negrito, itálico superior e o subscrito também. Sobrescrito aqui também, né? E subscrito embaixo. Fechou? Bom, a gente viu títulos, a gente viu itálico, negrito, sobrescrito, subscrito e o que mais? Eu esqueci de alguma coisa. E quebras de linha. 2 tipos de quebra de linha. A quebra de linha normal, como se você fosse para uma nova linha, e a quebra de linha com uma linha horizontal. Por enquanto é só. Fui.